Olá, sejam bem-vindos à aula sobre crenças e notícias. Eu quero te comunicar no início dessa aula, eu não olho para notícias. Isso me deixa bem mais tranquila, minha cabeça está muito mais limpa, porque eu não preciso me preocupar em tentar interpretar um monte de informação que não tem nada a ver com o meu gráfico, com o risco, com o meu capital ou com o meu alvo, a direção ou força. Então, todas as minhas decisões são baseadas em análise técnica, trade system, estatística. Notícias, para mim, servem para atrapalhar. E isso eu acredito muito. Muitas pessoas querem saber por quê, precisam saber por quê. Por que o preço está subindo? Qual era a notícia? Porque eles querem alimentar outras crenças disfuncionais. Todas as minhas crenças são baseadas na matemática do mercado e estatística do movimento de preço. Então eu não preciso me preocupar mais com notícias. Muitos meus alunos perguntam: Bo, você viu notícia XYZ sobre a empresa ABC? Não, eu não vi. O que você acha da notícia que saiu lá nos Estados Unidos sobre emprego? Não sei, que eu não vi. Eu não preciso ver, porque o gráfico mostra tudo para mim que eu preciso saber. Risco, alvo, direção, força. Depois, o meu capital me dá a informação que eu preciso para calcular tamanho de posição adequada, sem risco demais. O gráfico mostra onde estão os meus alvos, de onda 3, ou retomada da tendência. Então, eu não preciso de notícias, eu acho que notícias atrapalham muito. Notícias estão sempre nas nossas cabeças. Você olha vai para qualquer outro site financeiro ou jornal financeiro e você tem literalmente milhões de palavras que poderiam ser lidos e depois interpretados para formar uma opinião ou uma crença que não tem nada a ver com matemática do mercado ou psicologia do mercado. Então, tenha cuidado com notícias, tenha cuidado com blogs, com fóruns. Tem muita gente lá que parece que são autoridades, mas na verdade você não sabe dessas pessoas aqui que eles falam se tem peso ou não. Não quero dizer que a análise fundamentalista não é importante. Eu acho que é importante sim. É bom saber se a empresa que você está investindo é saudável em termos fundamentos. E quando a gente tem uma análise fundamentalista com uma análise gráfica e os dois sugerem uma tendência forte, é muito mais confortável do que acreditar numa tendência forte no gráfico de uma empresa que fundamentalmente não é saudável. Então, eu acho que notícias são coisas diferentes do que a análise fundamentalista. Aliás, os dois não têm nada a ver. Notícias também é uma indústria e você está sempre seduzido de ler e acreditar e interpretar muita informação. Não precisa de tudo isso, tá? Vamos entrar agora nas crenças disfuncionais sobre notícias, que eu mesmo acreditava, que muitos dos meus alunos acreditam, ou acreditavam, né? Mudaram a cabeça deles. E como interpretar essas notícias, essas crenças sobre notícias de uma maneira mais saudável? Uma grande crença disfuncional da maioria é que o preço é movido pelas notícias. Notícias são muito importantes de conteúdo, de sites, de jornais, de revistas, etc. E esses sites, jornais e revistas precisam de conteúdo para vender anúncios. Eles ganham dinheiro vendendo anúncios. Então sempre vai ser uma grande quantidade de notícias disponíveis para vocês. Mas não é isso que faz o preço subir ou cair. O preço sobe e cai conforme a demanda e oferta no instante do trade. E essa demanda ou oferta, em cada instante, é baseado nas expectativas dos participantes do mercado, principalmente os profissionais. Eu não sei o número exato, mas estimo que 95%, 98% do movimento da Bolsa Brasileira é feito pelos profissionais.
E os profissionais não estão tentando interpretar cada notícia, cada dia, o que está acontecendo. Eles estão olhando simplesmente em termos de risco e alvo, direção e força. São fatores matemáticos. Então, é difícil a gente acreditar que as notícias que fazem o preço subir ou cair, mas a maioria acha isso. Isso faz sentido. É porque notícias alimentam crenças. Por quê? Eu li no jornal porque é assim. Por quê? Eu li na revista porque é assado. Então, quando nós entendemos que a matemática do mercado e os profissionais do mercado que respeitam isso é que está causando o preço subir ou cair, nós podemos eliminar a questão de notícias. Muitas pessoas acreditam que o preço sobe quando as notícias são boas. E também acham que quando a notícia é ruim, que o preço vai cair. Já que outras pessoas já acreditam o oposto, que o preço sobe no boato e cai no fato. Ou seja, não é ligado na interpretação boa ou ruim da notícia. Simplesmente o fato que a notícia saiu é que é importante. Agora, vamos pensar logicamente sobre essas crenças, tá? Se a notícia for boa, o preço vai subir. Isso faz sentido e às vezes acontece. Às vezes sai uma notícia que um número estatístico é melhor do que esperava e a gente vê o preço subir. Então você fala uma correlação. A notícia foi boa e o preço subiu. E às vezes o preço cai depois de receber uma notícia ruim. Saiu uma estatística lá no China pior do que esperava e olha, aconteceu, o preço caiu. Então você começa a fazer uma correlação entre algo que faz sentido para você. Notícia ruim faz preço cair. Notícia boa faz preço subir. Aí você tem outras circunstâncias onde o povo que acredita na questão de boato e fato tem razão. Que o preço está subindo, está subindo, está subindo, está bonito, de repente sai uma notícia que todo mundo acha que é positiva. O Apple fez o melhor resultado da sua história. Você fala, não, o negócio vai estourar para cima. E o dia seguinte cai que nem chumbo. Qual é a conclusão lógica que nós podemos tirar? Bom, às vezes, notícias boas, preço sobe. E às vezes, notícias boas, preço cai. Isso é ambiguidade. E você já sabe que nós não podemos ter fatores ambíguos em nosso trade system. Esquece. Então, isso significa que precisamos eliminar notícias em nossas decisões. E se você olhar para outra perspectiva de uma crença mais saudável, que respeita a matemática do mercado e identifica a condição técnica perigosa de ambiguidade, você poderia pensar ou acreditar assim. Notícia boa para uma pessoa pode ser notícia ruim para outra. Como é que eu vou saber? A demanda e oferta em qualquer instante e as expectativas dos participantes no mercado em qualquer instante faz preço subir ou cair. E se uma notícia boa para uma pessoa pode ser considerado ruim para outra, como é que eu vou entender todos os motivos, todas as expectativas, todas as interpretações de todos os participantes do mercado em qualquer instante? Como é que eu vou saber, por exemplo, se o cara que tem um monte de papel comprado está esperando o preço subir fortemente para que ele possa vender tudo que ele tem? Ele está segurando esse papel meses. Como é que eu vou saber se o cara, depois da boa notícia, em vez de acreditar que o preço vai continuar subindo, ele acredita que agora é a oportunidade de eu desfazer a minha posição. E ele vende um monte de papel e o preço cai. Não tem como a gente acreditar
e no resultado de preço baseado na interpretação de notícia. Simplesmente não existe isso. Isso porque a interpretação de notícia é ambígua. Agora, o timing da notícia é importante. E nós vimos todos os dias preço mexendo fortemente, às vezes, quando uma notícia é lançada. Agora, tentar adivinhar se o preço vai subir ou se o preço vai cair, na hora da notícia, nós não podemos nunca adivinhar. Então, é interessante, a situação talvez mais prudente é quando você sabe que uma notícia vai sair, você fica quieto. Fica zerado, esperando, deixa o preço subir, cair, deixa as expectativas do mercado se acalmarem, olha para o gráfico depois e decidir se tem uma condição técnica favorável para você entrar. Agora, entrar na hora de notícia e tentar interpretar se é bom ou ruim é ambíguo. Isso eu acho que no longo prazo vai causar bastante danos, né? Emocionalmente e também financeiramente. Então, isso foi uma aula bastante breve sobre crenças e notícias. Eu espero que todo mundo realmente considere a possibilidade de esquecer de olhar para notícias. Isso vai liberar muito tempo, até muita capacidade mental. Vai tirar muitas tentações de criar um monte de expectativas falsas ou crenças em relação de informação que não tem nada a ver com o lado matemático do seu trade system. E também enfatizando que ler um blog, ler um fórum, ler um monte de notícias, acreditar na credibilidade de um monte de pessoas na internet que nós não conhecemos, não é uma maneira saudável de formar uma crença. Então você precisa aprender como operar estatisticamente, como confiar em você mesmo e precisa desenvolver as habilidades psicológicas, matemáticas para garantir seu próprio sucesso no longo prazo. Tira toda essa questão das opiniões de outras pessoas, das notícias, de vários pedaços de informação que não te ajuda. Elimina isso, fica com a cabeça mais tranquila.